A gente vai falar sobre o tema gratidão. E sempre quando a palavra grato vem à minha mente, eu penso em outras palavras: resiliência e fé. Eu acho que uma pessoa que vem aprendendo a ser grato, porque na minha visão, na minha concepção, a gratidão é um processo, ela aprende a saber lidar com os momentos adversos na vida dela. Ela aprende a entender aquele momento hostil na vida dela. Então, ele sabe que apesar da chuva, ele vai ter um teto. Apesar do carro estragado ou velho, ele tem um carro. É saber que nem todo ano vai ser um ano bom, um ano de graças. É saber que nem todo mês a sua empresa vai dar um lucro, ou que vai ser um bom mês no seu emprego. É saber que nem todo dia vai ser ensolarado. Eu acho que as pessoas que aprendem a ser gratas, elas têm isso enraizado nelas, sabe? E acho que a gente tem que aprender nesse processo, como até o Laranjeira vem falando aqui, a entender que ainda que a videira não floresça e ainda que o fruto não dê na sua videira, saber que Jesus caminha com a gente. Eu acho que a maturidade do cristianismo é saber que a gente não será poupado das adversidades, mas que apesar da adversidade, Jesus está lá com a gente, caminhando ao nosso lado. E eu acho que a fé inabalável que a gente canta, que a gente professa, ela é muito descrita e vivida num momento de gratidão. Então, aqui na Porto, a gente vem mudando vários paradigmas nossos. O momento de oferta é um desses que a gente vem mudando. A gente está com uma campanha de Natal, por assim dizer, faz parte da Porto Alimento, que é uma das nossas áreas da Porto Social. A gente vai inclusive mudar o nome, estava conversando com o Mairão, mudar para Porto Solidariedade. Acho que é mais abrangente, pega mais, né? O guarda-chuva é maior. E eu queria que nesse momento de oferta, que várias pessoas que já vêm aqui na Porto já conhecem, já sabem que a gente trata isso de forma bem tranquila, bem madura. Aqui não há uma questão de barganha, de que Jesus vai te abençoar porque você vai ofertar ou não. Isso aqui a gente não professa isso, a gente não acredita nisso. Muito pelo contrário. A gente trata de forma bem humanizada e bem adulta. A oferta é para manter esse espaço. A oferta é para a gente dar cestas básicas para aqueles que precisam, para aquelas pessoas que ainda precisam. E a gente está nesse mês de dezembro com essa campanha de cestas básicas. E eu queria que você que fosse ofertar nessa manhã, você colocasse na sua oferta, na descrição do seu Pix, assim, cesta básica. Independentemente do valor, porque a Porto entende que os recursos financeiros que entram no caixa da Porto é para a estrutura da Porto, primeiramente para isso, e é isso que a gente vai fazer. Não sei se vocês sabem, a Porto, ela dá o dízimo à Porto, o dinheiro que entra o CNPJ da Porto dá o dízimo que volta para ela, né? Então, e a gente direciona esse recurso para alguma área social nossa. Então, vou pedir para o Laranjeira cantar mais uma música. Colocar o QR Code. Atrás de cada cadeira tem um QR Code com o Pix da igreja. Para você que vai fazer essa oferta direcionada para cestas básicas, o nosso projeto é o seguinte. Para quem doa, a gente pede para essa pessoa que está doando indicar uma família, que a gente vai fazer essa entrega para essa família. Então, como é que acontece a indicação da família? Vocês entram em contato com o celular particular do Mairo, tá? E vocês indicam, dá o nome e o endereço, e a Porto vai se encarregar de entregar essa cesta básica. Durante essa semana a gente vai querer dar um pouco mais ênfase nesse nosso serviço social, tá? Para quem não tem uma família para indicar, você só fala assim, não tem uma família, e a gente vai direcionar essa cesta básica para alguma família que a gente conheça. Amém, galera? Amém, igreja? É isso. Salve! Salve! Pronto? Salve, Porto! Salve, mano. Olha, esse salve... Peraí. Esse salve, eu não vou trazer mais pizza. Ai, Deus é bom. Gente, eu não sou pastor, mas me chamaram. Eu sou comerciante há 30 anos.
filho de pai ateu. Minha mãe, que é cristã, me levava na missa todo domingo e ela falava assim: filho, nós vamos na missa 8 horas da manhã para a gente ficar logo livre. Então, mas em 99, Jesus Cristo me alcançou. Em 1999. Muita gente aí não era nem nascido. E aí, essa manhã, eu venho falar disso, de gratidão. E eu sou grato a Deus por estar aqui nessa manhã, de ter sido escolhido de Deus para estar aqui, esse privilégio de poder estar servindo vocês. E aí, como eu não sou pastor, diácono, nada, evangelista, sou um comerciante, meu negócio é pizza, então, claro, eu dei uma estudada. Então, se eu falar alguma heresia, aí quem entende melhor da Bíblia aí, heresia, dá um grito, e aí a gente pede perdão, enfim, mas estamos aí. Mas eu quero, antes então de eu começar, convidar você a curvar a sua cabeça para a gente orar, beleza? Querido papai, gratidão por essa manhã, gratidão por estar aqui na Porto, gratidão pela vida de cada um. Papai, queremos chamar a tua presença, o teu Espírito para que esteja aqui nesta manhã, dominando os nossos pensamentos, esse lugar. Se há algo de ruim aqui nesse lugar, Senhor, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. Abençoa cada um. Quero pedir ao Senhor que cada um que chegou aqui de uma maneira, saia de uma maneira totalmente diferente. Renova nossa mente, o nosso coração e o nosso amor por Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu queria quero pedir ao Aurélio que ele abra no texto de Lucas 17, de 11 a 9, põe aí, pode ser? Isso, é esse texto que a gente vai ler. Que bonitinho, né, gente? Esse negócio aqui e tal. Gostei, curti. Vamos lá. Então aí, abre aí seu celular ou sua Bíblia. E aí eu vou ler aqui. Beleza? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e ele lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Gente, é muito doido isso, né? Se a gente pensar, caraca, de 10, só um voltou para agradecer. E aí eu fico pensando o seguinte, né? Porque naquela época, os leprosos, eles eram colocados fora da cidade. Então eles eram tirados do convívio de toda a cidade. Ali. E aí, o que aconteceu? Se a gente pensar, não vamos pensar no 1, vamos pensar nos 9. Por que esse não voltou para agradecer? Esses 9 não voltaram para agradecer a Deus, a Jesus. Porque, sei lá, ele ficou curado, um deles ficou curado, mas tinha uma filha que ele não via há muito tempo. Ou porque, sei lá, o cara era flamenguista e aí até a grande final, quarta-feira do Mengão, e o cara foi lá ver. Ou então ele queria muito comer uma pizza César. Cara, eu quero comer uma pizza. Mas enfim, gente, 9 pessoas, isso pra gente, quando a gente lê esse texto, que absurdo, o cara era um leproso. E a gente sabe que o leproso naquela época, como é que é? Caiu o nariz, uma orelha, um dedo. Que hoje a lepra tem um nome bonito. Quem é enfermo? Quem é da área de saúde aí? Chama quê? Hanseníase. Então até o nome lepra se cortou. Então hoje é hanseníase. E hoje, eu namoro com a Érica,
já tem 4 anos, e ela é enfermeira. E aí eu fico de cara quando ela fala assim, e tal, que eu cuido lá no posto de saúde de Samambaia de uma pessoa que está com hanseníase. Então hoje é algo totalmente tratável. E aí quando ela falou isso pela primeira vez, eu imaginei que a pessoa não tinha um dedo do pé, não é nada disso. Mas naquela época era algo horroroso, porque as pessoas iam aos poucos se... né? Mas enfim, aí essas pessoas ficavam isoladas da cidade. Mas aquele cara, o único que voltou para agradecer, os outros 9 eram judeus, mas esse não, era um samaritano. Gente, quem é o samaritano daquela época? Era justamente, sei lá, poderia ser o Lázaro. Quem lembra do Lázaro, o assassino de Goiás? Ou ele era, não sei, um cara LGBTQI+, ou ele era um abusador de crianças, ou ele era um assassino, ou ele era um cabra ruim, ou um cabra que não seguia o caminho de Deus, mas foi o único, os outros eram judeus, mas foi o único que voltou para agradecer. Olha que doido! E aí, a gente fica pensando, meu Deus, qual eu seria desses? O que voltou para agradecer, ou qual seria os 9? Eu voltaria de repente para... Eu tenho 2 filhas, eu não sei quem aqui, quantos tem filhos, mas se eu fosse naquela época e tivesse com lepra, será que eu não voltaria correndo para ver as minhas filhas que eu estava com saudade, tanto tempo que eu fiquei fora sem vê-las, em vez de voltar para agradecer a Jesus? Então, onde é que está o nosso coração? A gente chega e fica julgando o outro, mas quando na verdade a gente tem que olhar para dentro da gente. Porque muitas vezes quando a gente lê um texto assim, a gente imagina, nunca que você aqueles 9, né? Claro, Jesus chegou lá e tal, e curou, eu ia chegar, Jesus, obrigado, tá, chegou e... Mas deve ter tido alguma razão para os outros 9 não voltarem para agradecer a cura. Olha que coisa doida. E aí a gente tem que ver o nosso dia a dia, como é que a gente é com Deus. Então é simples assim de a gente chegar, nós estarmos conectados com Deus o dia todo, a todo tempo, ou só quando eu, por exemplo, acordo muito, eu gosto de acordar muito cedo, gente. E aí eu procuro ali buscar uma direção de Deus para a minha vida, eu procuro buscar a direção de Deus para o meu negócio, para os meus relacionamentos, para as minhas decisões, mas eu tenho que entender que não é só naquele momento. E eu fiz aqui, gente, só naquele momento, uma colinha, e aí de vez em quando eu vou consultar aqui, vocês me deem licença. E eu tenho uns motoboys lá na pizzaria, que essa semana eu batendo um papo com eles, eles conhecem o senador Cleitinho, eles conhecem o Flávio Dino. E eu falei assim, como é que é essa galera? Não, seu Manuel, eles vão lá, recebe a gente de chinelo, o Cleitinho está sempre com uma camisa de time, o Cleitinho é um senador por Minas, né? Está sempre com camisa do time, o Flávio Dino de chinelo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Pessoas comuns, que nem a gente, precisam ir ao banheiro, precisam tomar banho, e, gente, essas pessoas precisam comer. E comer pizza César, coisa boa. Então, ali eu estou na Asa Sul, então aí eu atendo esses clientes. Mas o que é legal da gente ver gente como a gente? Chegar a Porto, para mim, tem sido disruptiva. Então, vocês imaginem, de 99 para cá, quantos anos de crente? Mas a Porto tem sido, desde
ruptiva para mim, porque eu tenho visto coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu e meu amigo Fabiano, mais conhecido como Bola de Pelo, carinhosamente, está ali, a gente se conhece há muito tempo. Antes de vir para Porto, a gente fazia parte dos desengrejados. A gente não tinha igreja. Aí a gente visitava umas igrejas, né? Aí o Bola falava, eu estou aqui na Igreja da Graça, em São Mambaia, vem para cá que teu pastor muito bom. Lembra disso, Bola? Hã? Isso. E a gente se falava até a gente vir parar na Porto. E a Porto tem aberto a nossa cabeça para um monte de coisa que a gente nunca tinha vivido. E aí, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu passei que para mim, hoje eu entendo melhor. Então, exemplo, questão da gratidão primeiro. A gratidão, eu achei esse tema a gente tratar no final do ano muito bom. Porque quem aqui já não teve crise, como eu? Essa época do ano, a gente vira muito hipócrita. Um bando de hipócritas e tal, não sei o quê. Só querem fazer o bem agora. Eu já pensei muito assim. Eu já pensei também aliás, eu ficava muito triste. Porque eu falei, cara, como é que as pessoas só podem fazer isso no final do ano? Ajudar os outros? Porque isso não é o ano todo. Então, tive vários momentos da minha vida que eu ficava ou triste, ou indignado com as pessoas. Mas aí, quando o Myron trouxe esse tema para o mês de dezembro, gratidão, eu achei muito oportuno. Porque é um mês que a gente se sente um pouco em dúvida de algumas coisas, indagando algumas coisas. E por falar em gratidão, quando nasceu a minha primeira filha, chamada Iane, Iane quer dizer presente de Deus, Iane Machado Souza, a mãe dela ficou grávida. Quando fiquei sabendo da notícia, de gratidão, eu falei assim, para minha ex-mulher, falei, nós vamos tirar uma oferta de gratidão a Deus, como a gente nunca, uma oferta que a gente nunca deu na nossa vida lá na igreja. E aí a gente tirou uma oferta que me deixou muito feliz porque ela topou e deixou feliz também o tesoureiro da igreja, né, claro. E a igreja estava em construção naquela época. E eu achei que aquilo, para mim hoje, eu falei assim, cara, que massa. Você olhar o dinheiro de uma forma de você glorificar a Deus. E eu não sei como é que é a relação do dinheiro com cada um, mas eu não sei quem já teve um dia aqui que eu dei dinheiro, né? Eu dei 10 reais. E é muito bom a forma que a gente olha o dinheiro, que o dinheiro, na verdade, ele que está concorrendo no seu coração, né? É ele que concorre mais com Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro é muito bom, mas é ele que te faz fazer coisas que, ao mesmo tempo, é bênção, mas depois pode ser algo que não é legal. E aí a gente vê muita gente escrava do dinheiro. E eu quero aqui, nesse momento, vocês podem chamar oferta de graça. Podem chamar se for do Pablo Marçal, alguém discípulo aí do Pablo Marçal, vai chamar de um outro nome. Eu quero chamar aqui o Tots. Vem cá, Tots. Isso aqui poderia chamar de ação de graça. Vou te dar dinheiro. Aqui tem um dinheiro para você, porque eu quero honrar você, Tots. Bicho, obrigado. Pelo que você representa para cada um de nós aqui nessa igreja. Tem dinheiro aqui mesmo. E essa grana aí é para você, sei lá, sair daqui, você vai almoçar com sua família, de repente você passar ali na Estônia, que tem o melhor gelato de Brasília, dos meus amigos, né? E Laís e Bruno,
e aí tomar um sorvete com eles. Mas eu queria te deixar o seguinte, isso é só... Eu tô aprendendo aqui, eu tenho... Não, não é tanto dinheiro assim não. Mas isso aqui é só para te honrar. Pelo que você tem... Isso não é convidado não, viu? Não é combinado, não. É surpresa. Pelo que você tem representado para essa igreja, pelo trabalho que você tem feito aqui para a gente, organizando as finanças da igreja, e quando você chega aqui na frente e fala, e eu acho que todo mundo para te ouvir, e respeita, e gosta, e cada vez mais eu amo você. Obrigado, meu amigo. Só fazendo jus aqui, para quem não conhece o Manuelzão, eu conheci o Manuelzão aqui na Porta, e depois fui saber de toda a história dele, junto com a Pizza César. O Manuelzão e eu cheguei muito com o ímpeto de criar a questão social, sempre fui muito, muito próximo à questão social. E eu não conheço um cara mais afeto à questão social que o Manuelzão. E aí eu falei assim, Manuelzão, você vai tocar Porto Social, porque não é questão de identidade, a solidariedade que o Manuelzão tem faz parte da vida dele. Você vê que é dele, normal. Assim, todo domingo de manhã ele traz 2 pizzas César pra gente, sem cobrar nada. E o Manuelzão é essa pessoa que ele mostra ser essa pessoa extrovertida. Muito obrigado, Manuelzão. É isso aí. Valeu. Isso aqui a gente vai reverter para outras coisas. Beleza, valeu, gente. Bom demais, bom demais. Eu acho que eu falei isso de você, acho que todo mundo concorda, né, gente? Eu falei do Todd aí. Bom demais. E aí, isso aqui é um exemplo que Deus chegar a usar o dinheiro para honrar você. Aí teve uma vez que uma pessoa falou assim, Manuel, eu quero te honrar, vou pedir umas pizzas lá na Pizza César, tá? Que massa, tal. Qual o desconto que você vai me dar? Oxi, tu vai me honrar, rapaz, vai ter aquele desconto? Entendeu, gente? Olha como é que a nossa, às vezes a nossa cabeça funciona. Você quer me honrar, mas ao mesmo tempo você quer... Na verdade, você quer comer pizza, rapaz. Deixa de conversa, não é não? Então, isso é essa forma aí que a gente tem que vigiar o nosso dia a dia. E aí, sobre a gratidão, então pode ser você pode ver uma gratidão superficial. Você pode... A gratidão vai te conectar mais com Deus, porque, poxa, ontem eu fui na Abrace, depois eu fui na compra lá da Let's Go, corridinha, né? Fui com a Erika e tal, e chegamos tarde, porque eu estava lá na compra não é compra não, era o Natal das Crianças da Abrace. E aí, eu sou uma pessoa que apoia o trabalho da Abrace, como vocês sabem, tá? Tratamento das crianças com câncer. Mas quando eu estive lá, indo a caminho, eu fiquei assim, falando, Deus, uma daquelas crianças poderiam ser a minha filha. Eu vou lá na Abrace, lá no Natal das Crianças, aí eu chego lá, vejo algumas crianças passando tratamento, outras já estão carequinhas por causa do tratamento, vocês sabem, do câncer. Mas eu fico imaginando, Deus, uma dessas crianças poderia ser a minha filha, e não é. E aí, gente, quantas coisas a gente tem para agradecer. E aí eu fico pensando o seguinte, será que Deus não ama essas famílias, não ama essa criança? E claro que a resposta é óbvia, Deus as ama também. Mas aí eu tenho o privilégio de servi-las, servir essas crianças, essas famílias. E eu já contei aqui algumas vezes a história de uma mãe, quando eu conheci a Abrace, um tempo depois, que fez mais ainda me apaixonar pelo trabalho, que foi uma mãe que ela tinha 3 filhos. 2 ela perdeu para o câncer. E um estava lá recebendo tratamento de câncer. O tratamento. Bom, e aí ela foi falar para mim, um grupo lá de voluntários. Ela falou assim, olha, eu estou muito feliz. Eu estou grata a Deus. Porque esse meu filho está tendo a oportunidade de ter um tratamento de câncer. Gente, isso é gratidão. Ela perdeu 2 filhos. Tem um que está com câncer, mas está tendo tratamento. E ela agradecendo a Deus.
eu fiquei constrangido. Que amor é esse, o Deus? Poderia falar assim, Deus deixou os outros dois ir embora, ainda tem esse aqui que está doente. Tive sorte de encontrar esse lugar. Mas não, ela grata a Deus. E aí eu que estou lá para servir, o que aconteceu? Eu fui abençoado por aquele momento. Falei assim, meu Deus, eu quero amar a ti desse jeito, incondicionalmente. E é isso que é o nosso desafio de todo dia. Porque a gente está o quê? Muitas vezes descontente com aquilo que a gente está vivendo. A gente não olha para o lado, a gente olha para a gente. E quando o outro que está ali numa dificuldade tão grande e está passando uma luta muito maior que a sua, e você está, caraca Deus, estou querendo trocar de carro, caraca Deus, estou querendo sair do aluguel, ajuda aí, pô, sou teu filho. E na verdade, não se trata disso. Porque a palavra de Deus, né? Jesus é muito sincero, Deus é muito sincero com a gente, né? Que nesse mundo a gente vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu na cruz. E aí eu falo assim, eu sou mais que vencedor. Mas eu sou mais que vencedor no dia da dor, no dia que baterem no meu carro, no dia que a pizzaria não vender bem, no dia que um funcionário me botar na justiça, ainda que de forma injusta, no dia que eu ficar doente, mas o amor de Deus é presente todos os dias da minha e da sua vida. Em nenhum momento Ele vai te abandonar, nem me abandonar. Ele nos escolheu como filho. Eu lembro, gente, quando eu não conhecia a Cristo, eu não achava razão de viver e sempre me via à vontade de tirar a minha vida, porque eu não achava propósito de viver, não achava razão. Mas aí, em 99, Cristo me encontrou. Ele falou assim, vem, Ele me escolheu. E hoje, tem vezes que eu falo assim, caraca, por que tu me escolheu? Tem tanta gente aí, tu me escolheu, no meio de uma multidão. Porque hoje eu sou conhecido da verdade, a verdade que liberta. E que valor que você dá para a verdade que liberta você? Você é grato por isso? As escamas dos olhos caíram? E aí você pode olhar a vida de uma outra forma, a vida de como realmente ela é, acreditando que, como diz o versículo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, Gálatas, mente nenhuma imagina ou imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Caramba! Eu quero amar a Deus a cada dia mais. Eu quero buscar a Deus de uma forma que eu nunca pensei que eu ia buscá-lo. Teve a gente depois no final lá da confra, fiquei conversando ali com o Léo, Ana Paula, a gente fechou lá, né, a confra, né, a festa lá, fomos os últimos a sair e tudo. Inimigo do fim, né, Léo? E aí eu contei uma história de quando a Pizza César estava... Eu nunca pensei que a Pizza César ia chegar onde chegou, né? Hoje a Pizza César ela tem 30 unidades, tem 10 no Distrito Federal e 20 Rio, São Paulo, Curitiba. Rio, São Paulo, né? Estado, Rio, Estado também, Curitiba, enfim, 30 unidades. Aí, em 2008, eu cheguei num nível de grana que eu nunca imaginei na minha vida. E por ter um pai ateu e comunista, o meu pai sempre ele colocou uma coisa que ele nunca foi assim de trocar de carro, de ficar trocando de imóvel, não. Ele sempre morou na mesma casa, sempre o carro. A minha mãe falava assim, teu pai tem que trocar de sapato, aquele sapato dele já furou. Meu pai, ele era comunista raiz, é diferente de certos comunistas que a gente vê aí, que os caras andam de sapato de 10 mil reais, enfim. Meu pai... Rolex, não. Meu pai era comunista mesmo de raiz, de sempre andar muito simples, enfim. E aí, onde é que eu parei? Porque eu ia falar isso mesmo do comunista.
Marina, obrigado. E aí, meu pai sempre me educou assim. Então eu cheguei no nível que eu nunca pensei. Então eu tinha uma casa no Parkway muito boa, eu tinha 3 carros, mas gente, não muito. Tinha na época uma grana boa, viajava para os Estados Unidos e gastava bem e tal. Mas não era algo absurdo. Mas eu cheguei onde num lugar que eu nunca cheguei. Nunca tinha chegado. E aí, o homem de Deus, lá na época, se encheu de orgulho. E aí chegou um momento da minha vida que eu cheguei e fui orar do lado da cama e falei assim: Deus, eu não te amo do jeito que eu te amava. Mas eu perdi o primeiro amor por você. Deus, não te amo mais. E foi daí que, dessa oração, que eu acredito que a minha vida começou a mudar. Perdi tudo. Em 2012, eu não tinha mais nada. Tomei uma decisão errada, briguei com meus sócios, entreguei a Pizza César para eles. Toma, a Pizza César é de vocês, eu vou começar tudo do zero. Aí, de 2008 para 2012, eu perdi tudo. Foi aí, nessa época, que hoje até meu amigo Bola, o Bola pode testemunhar tudo. O Bola trabalha com pedra, granito. Pedra, sim, pedra legal, gente, é granito, não é pedra. É legalizado. É granito, mármore, quem quiser. Aí ele recebia como pagamento do serviço, carro. E como eu tinha perdido tudo, aí ele foi e me prestou um Fiat Uno que ele tinha. Um Fiat Uno que ele tinha recebido no negócio lá. Ô, tem um Uno para te emprestar. Tu topa? Não, claro, cara. Eita, meu amigo. E nessa época, ó, a gente é cheio de amigo, né? Mas nessa época ficou uns 5. E o Bola era um deles. Bom, e aí, gente, como foi em 2012, quando tinha acabado todo o meu orgulho, porque não tinha mais dinheiro, aí eu fui procurar hoje, que são os meus sócios, os donos, como eu, da Pizza César, que é o João, que era meu motoboy, o Antônio, que era o porteiro do meu prédio, o Paulo, que vendia pizza congelada nos ministérios. Não sei se quem trabalha nesse programa dos ministérios tem até hoje essas pessoas que vendem as caixinhas de pizza, era o Paulo. E o Leonardo, que ele trabalhava nas indústrias lá no Japão, aquelas que o japonês não trabalha, aí eles trabalhavam de madrugada e tal. Esses 4 eu ajudei na época da Pizza César, quando começou a Pizza César. Um porteiro do meu prédio, um motoboy, um vendedor de pizza informal na rua, né? Então. E aí foi com esse que eu briguei. Quando foi em 2012, aí eu fui lá oferecer o ponto da Pizza César, não, da família Pomodoro, que foi uma nova marca que eu criei para eles. Aí eles falaram assim: a gente quer você de volta. Eu falei: uai, e quanto é que eu tenho que pagar? Não, você não tem que pagar nada. Você põe a marca Pizza César lá e volta a vender pizza na Pizza César. Gente, meu movimento fez assim. Só que na época, hoje, eu sou dono da Pizza César com outros, já não sou dono da Pizza César sozinho. Então você fala assim: olha, ó, o milionário aí em cima aí falando. Não, eu tenho uma loja, que é a loja da Asa Sul, e tenho 2 lojas franqueadas em Goiânia. Então, como diz um amigo meu, tu não é dono da porra toda, não? Não. E aí, gente, mas eu precisava passar por aqueles anos de deserto, de ir lá no fundo do poço e conhecer um Deus que eu não conhecia. Agora, verdadeiramente, eu conheço a Deus. E aí, como foi importante, naquele momento, eu perder tudo que eu tinha. Desse processo todo, uma coisa eu não perdi. Foi o amor de Deus por mim. Esse ninguém perde. Ainda que você seja um jumento, um cabeça dura, né? Ele vai te amar. E foi assim que eu retornei para a Pizza César, junto com outros caras. E hoje eu posso falar de vocês aqui, para minha experiência. De repente, alguém aí que está
um momento difícil, empreendendo, e fala, cara, Deus me deixou, Deus me abandonou. Gente, vocês não sabem o que é você estar numa hora viajando para os Estados Unidos, passando cartão sem se preocupar com o limite, e de uma hora para outra e perder tudo. Ir morar de aluguel, depender. Os meus pais me ajudaram. Voltei a ser dependente financeiramente dos meus pais. Uma série de coisas. E aí depois você chegar e falar assim, cara, eu precisava viver isso que eu vivi. Eu precisava viver isso tudo que eu vivi, de perder tudo. Mas aí eu não perdi a fé. A fé não. Essa, pelo contrário, aumentou. Então, eu já estou caminhando para o final. Quantos de nós temos sido bênção nessa vida, né? Tem o Salmo 23, que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso aí me traz contentamento. A gente estar feliz em toda e qualquer situação. Posso usar o teu exemplo? Por favor, meu filho. Outro dia você comentou comigo, você tinha um carro, aí de repente, cara, você foi com um carro up, né? Cara, tal. No início é fera, não é? Você sai de um carrinho, depois você vai. Depois o trem fica um pouco. Perde a graça. Acostuma, não foi? Aí você falou isso, não foi para mim? Um negócio assim? Você falou para mim, não sei se tu lembra dessa conversa da gente. Né? E tudo na vida é isso. Às vezes a gente gera uma expectativa no negócio, aí chega lá. Aí depois do tempo aquele negócio. Aquele negócio passa. Né? Às vezes assim, poxa, eu lembro quando eu tinha quando eu cheguei a adquirir minha casa própria, né? No Parkway, né? Na época aí eu cheguei, cara, que massa e tal, adquiri minha casa própria, Parkway, aquele lote de 2.500 metros. Depois de um tempo aquele negócio ficou, caraca, velho, sem graça. Né? E aí, a gente tem que, trabalhar isso no nosso coração. Porque a gente não está vivendo uma vida de gratidão. Quando isso vem no nosso coração, cara, quantas pessoas... Hoje eu não tenho casa própria, viu, gente? Hoje eu não pago aluguel. Aquela casa ficou no meu deserto. E aí, como eu sou grato hoje pelo aluguel que eu pago? Porque é uma casa confortável, estou perto lá da pizzaria, estou perto de onde as minhas filhas moram com a mãe. E aí tem tanta coisa para agradecer. Eu tenho um carro 2017, é um carrinho bom, me atende. E ainda não vou ainda trocar de carro lá no Léo ainda, vou ficar com ele ainda um tempo, viu, Léo? Então, essas coisas a gente não glorifica a Deus. Até mesmo porque quando a gente acorda, a gente fala assim, Deus, mais um dia de vida, que massa! E é um dia que eu quero ter o privilégio de ser não só bênção na vida daqueles que estão perto de mim, mas ser bênção também na vida das pessoas que estão ao meu redor. E ser um instrumento de Deus. E poder vir aqui na porta trazer 2 pizzas. E às vezes não só trazer as 2 pizzas, não, já estou levando 2 pizzas. Tem aqui o aniversário das crianças, não tem? Não sei se vocês sabem, todo final do mês. Aí sabe o que eu trago? Pirulito e chocolate. Aí, já podia pensar, já levo 2 pizzas, para que eu vou levar mais coisa? Não, é aquela coisa de você sempre estar pensando lá na academia. Eu treino, viu, gente? Apesar desse corpite gordinho, eu treino. E aí, o que eu acho legal, lá tem um rapaz que é os Serviços Gerais, o Vitor, e aí eu vou lá no armário dele, ele deixa aberto, aí eu deixo sempre um pacotinho de banana, ou uma maçã, ou uma manga, uma fruta. E aí um dia ele falou assim para mim, Manuel, você nem sabe o tanto que você me ajuda quando você traz essas coisas, porque eu não tô, às vezes eu saio de casa, ele mora no Goiás aqui, Valparaíso.
Eu saio lá do Valparaíso, e aí, às vezes atrasado, não como nada, eu chego aqui, e aí eu não tenho dinheiro para pagar e tal. Gente, olha que coisa simples que eu faço, que cada um de nós pode fazer. Então, vamos, sabe, pedir a Deus. Naquele momento que você está com Deus ali, você pedir para Ele, Senhor, me dá umas ideias doidas aí. Deixa eu ser sal, me ajuda a ser sal da terra e luz desse mundo, como o Senhor realmente chama a gente. E aí, gente, finalizando aqui, olhando a minha colinha, que às vezes eu termino e falo, cara, eu não falei disso. A questão aí do samaritano, né? Do leproso, quer dizer, que é o samaritano. A cura da gente não é só física. A cura da gente é espiritual, a cura da gente é emocional, não é só física. Então Jesus, ele nos chama isso para essa cura, a cura total. É isso que a gente precisa. E já falei da mãe da Abraça. Finalizando, reconheça a graça de Deus em tudo. Isso que é importante. É a graça de Deus. Hoje eu estou aqui falando com vocês pela graça de Deus. Eu vou daqui a pouco encontrar a Érica, almoçar com ela, pela graça de Deus. Eu vou pegar ali meu carro, se Deus quiser estar estacionado lá, não levaram, pela graça de Deus. Gente, que Deus abençoe. Muito obrigado aí por ouvirem esse tempinho aí. Esse privilégio demais de estar aqui. E espero uma próxima oportunidade de ser chamado pelo Myron e poder ser um instrumento de Deus na vida de vocês, poder servir vocês. E estou muito feliz. Que Deus abençoe. Um bom almoço para todos. E aí, eu ia esquecendo de falar um negócio. No dia 21, nós vamos ter uma confra. Fala com a Marina. Marina que está recebendo o din-din. É R$55, né, Marina? 55 adulto. 55 adulto. Criança até 5 não paga e até 7 é 35. Ah, tá. Acho que todo mundo ouviu aí, mas enfim, a confra da Porto está aí. Qualquer informação, não falta, gente. Vamos celebrar junto, vai ser depois do culto, não é isso? Vai ser um almoço aqui desse restaurante. Churrasco Completo com sobremesa e bebida. Pra gente confraternizar aí o outro. Bebida não alcoólica, né? Não alcoólica. Mas aí só antes disso vai ver. Chopp Brahma. Chopp Brahma vai. Até parece. Chopp Brahma vai ter aqui. Então, beleza? E é isso. Que Deus abençoe. E com vocês, Laranjeira. E a apresentação também das crianças. A apresentação das crianças, junto com a confra. É isso. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Acho que essa palavra gratidão, ela reflete muito como nós enxergamos o outro. A forma que nós olhamos para o outro passa muito por como nós somos